Aviso. Pode, tá pronto. Pronto? Ok. Boa tarde a todos. Hoje temos o nosso mais um colóquio do Departamento de Física. Como sempre, eu quero fazer inicialmente uma apresentação do palestrante e, no final, tenho algumas recomendações sobre como agir com relação ao software que está sendo usado. Bem, vou começar então pela apresentação do palestrante, o professor Sérgio Machado Rezende. O Sérgio fez a graduação em Engenharia Eletrônica na PUC do Rio, o mestrado e o doutorado no MIT, em Cambridge, nos Estados Unidos. Ele teve o título em Engenharia Elétrica e Ciência de Materiais. Após o doutorado, ele veio para a PUC do Rio de Janeiro, onde ficou durante 3 anos como professor. E em 1971, ele saiu para passar o segundo semestre na Unicamp. Lá ele ficou como professor titular. E, ao final do ano de 1971, ele veio para o Recife, Departamento de Física da UFPE. Então, o Sérgio foi o coordenador do grupo inicial de pesquisadores do Departamento de Física. Na época, com cerca de 30 anos, ele era o mais antigo, o mais experiente, etc. E, então, ele foi realmente o coordenador do grupo de pesquisa. Ele foi chefe do departamento, foi coordenador de pós-graduação, virou diretor do CCEN e teve, então, uma atividade longa, grande, como professor e pesquisador no Departamento de Física. Ele dedicou a pesquisa em materiais magnéticos e propriedades magnéticas de materiais, atuando em diferentes temas dessa área, como materiais magnéticos, magneto-óptica, mais recentemente, materiais nanoestruturados e espintrônica. Durante esse tempo, então, de 1971 para o momento atual, o Sérgio orientou várias dissertações e teses de mestrado e doutorado. Ele publicou artigos, tem cerca de 270 artigos publicados em revistas internacionais. E, além das atividades na universidade, ele assumiu várias atividades, vários compromissos fora da UFPE, embora mantendo a atividade de pesquisa na UFPE. Então, ele foi o primeiro diretor científico da FACEP, na fundação da FACEP. Ele foi secretário de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, no período de 95 a 98. Foi secretário de Patrimônio, Ciência e Cultura de Olinda. Daí ele saiu para ser presidente da FINEP. Ficou um tempo como presidente da FINEP e, em 2005, ele se tornou ministro da Ciência e Tecnologia. Então, ficou como ministro de Ciência e Tecnologia de 2005 a 2010. Durante esse período, ele não desligou-se completamente do departamento e ele continuava vindo ao departamento, fazendo pesquisa, orientando gente. E acho que quase que de 15 em 15 dias ele vinha para o departamento e ficava no final de semana trabalhando aí. Bom, o Sérgio é membro da Academia Brasileira de Ciências, membro da ATUAS, que é a Academia de Ciências do Mundo e Desenvolvimento, e foi presidente de honra da SBPC e tem vários prêmios, honrarias, que eu vou ler alguns aqui. Ele, em 1988, ele recebeu a Ordem do Mérito Educativo, que é concedido pelo Ministério de Educação. Em 95, a Gran Cruz da Ordem do Mérito Científico. Em 2001, Prêmio Anísio Teixeira da CAPES. Em 2006, Prêmio Bunge. 2013, Prêmio da Fundação Conrad Wessel. Sérgio é pesquisador do CNPq, nível 1A, professor emérito da UFPE, e faz parte, então, do corpo docente da pós-graduação do departamento, ativamente orientando estudantes,
realizando pesquisa no tema sobre o qual ele vai falar hoje, magnônica e espintrônica. Então, em poucas palavras, essa aí é a vida científica do Sérgio Rezende. Eu pensei apenas alguns pontos aí, mas acho que essa introdução dá para se ter uma ideia da atividade dele como pesquisador no Departamento de Física. Antes de passar a palavra para ele, eu quero dar avisos. Hoje é o primeiro dia em que nós estamos usando o Google Meet. Então, eu quero pedir a todos que, durante a exposição, não deixem os microfones e as câmeras ligadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que nós queremos que as perguntas sejam formuladas no final da palestra, mas pedimos para que façam inscrição. Ou seja, todos entram no chat e podem fazer as perguntas pelo chat. Fazem uma inscrição. No momento das perguntas, eu, como moderador, eu vou chamar cada uma daquelas pessoas que fizeram as perguntas. Então, a pessoa abre o microfone, abre a câmera e faz, então, a pergunta para o palestrante. Então, hoje será o primeiro dia que nós vamos testar isso aí. Pode ser que haja descontrole nisso, mas vamos tentar. Com isso, a gente imagina que o webinar fica um pouco mais vivo. Bom, e como último comentário, eu quero lembrar os estudantes para não esquecerem de assinar a lista de presença. Tanto os estudantes da física quanto de materiais devem assinar a lista de presença. Bem, então, com isso, eu termino essa introdução e passo, então, a palavra para o Sérgio Rezende, que vai, então, apresentar esse seminário, cujo título é Magnônica, Fundamentos e Avanços Recentes. Obrigado pela atenção e passo a palavra para o Sérgio. Boa tarde, pessoal. Cid, muito obrigado pelo convite para apresentar esse colóquio e obrigado aí por sua generosa apresentação. Você falou que falou só alguma coisa, você falou tudo, não tem mais nada. Pelo contrário, você falou mais até. Eu vou agora, então, colocar os slides. Eu pergunto se está vendo o slide em tela cheia. Cid, está vendo aí? Estamos sim. Eu estou vendo. Então está bem. Então vamos. Veja, eu acabei preparando uma quantidade meio excessiva de slides, por isso eu vou ter que apresentar cada um num intervalo de tempo muito pequeno, mas eu poderia disponibilizar a apresentação completa para quem me quiser, quem estiver interessado nela depois. Esse aqui é o meu e-mail antigo, mas ainda funciona. Eu esqueci de trocar, agora eu estou com o e-mail UFPE, mas se mandarem para isso aqui, funciona. Então, quem quiser o PDF da apresentação, já que o PowerPoint é muito grande, mande um e-mail e eu disponibilizarei. Mas antes eu quero dizer que esse colóquio eu faço em homenagem a pessoas que faleceram com a Covid, dentre eles nosso colega de longas datas, Francisco Jorge Brade Moreira, e, lamentavelmente, mais de 61 mil vítimas dessa doença terrível, que, infelizmente, foi menosprezada por governante no Brasil, a começar pelo presidente da República. Rapidamente, então, como sabem, mas eu faço aqui um apanhado bem curto, foi com o desenvolvimento da mecânica quântica, a compreensão quântica do átomo, que se entendeu a origem do momento magnético dos átomos. Inicialmente, ela foi proposta teoricamente, o spin do elétron foi proposto por Compton em 1921, e em 1922, Stern e Gerlach fizeram a medida do momento angular do elétron. Então, como sabem, o elétron tem um momento angular, pelo fato de estar precessionando em torno do núcleo, na visão clássica,
E, finalmente, pouco depois, Uhlenbeck e Goldsmith descobriram o spin do elétron. Então, o elétron tem um spin e tem associado um momento magnético. Com uma carga do elétron negativa, o momento magnético tem o sentido oposto ao do spin. Em geral, para facilitar, a gente diz que é o mesmo sentido. Então, o elétron tem um momento magnético natural devido ao seu spin. E isso explica, então, por que alguns elementos da tabela periódica são magnéticos. Os elementos do grupo de transição de ferro, que estão aqui, mais importantes na magnetismo, vanádio, crômio, manganês, ferro, cobalto e níquel, eles têm a camada 3D incompleta. E quando a camada eletrônica é incompleta, ela tem spin diferente de zero e pode ter momento angular orbital diferente de zero. São esses elementos. E também elementos do grupo, elementos de terra raras. Sérgio, espera um pouco. Alguém está compartilhando a tela. Compartilha sua tela de novo, Sérgio, por favor. Miguel, você entrou na apresentação, eu não tenho como proibir mais alguém compartilhar a tela. Você quer que eu saia e entre? Não, eu quero que você compartilhe de novo, porque... Tem gente que não está vendo? Eu, para compartilhar, tenho que sair dela outra vez, hein? É para sair e compartilhar de novo? Não sei. Vocês estão vendo a tela do Sérgio? Olha, a tela está minimizada aqui, tá? No cantinho aqui, minimizada. Deixa de apresentar e apresenta de novo na tabela periódica que você estava mostrando. Agora está aparecendo ela? Sim, mas só precisa deixar de apresentar e apresentar de novo. Não sei. Deixar de compartilhar, não é isso? Isso, é. Seria interessante se todos desligassem o microfone e a câmera. Pronto, tá voltando. Aí agora é só voltar para o PowerPoint. Estamos vendo. Perfeito. Ok. Tá. Obrigada. Então, como disse, esses elementos aqui têm camadas incompletas. Então, quando nós temos um material com esses elementos, eles têm, então, um momento magnético microscópico, lá nos átomos, né, como agulhas magnéticas nanoscópicas, e, portanto, eles têm um spin, pode ter momento angular e tem momento magnético. E os materiais que têm momentos magnéticos, que são acoplados entre si pela interação de intercâmbio, eles têm uma resposta magnética grande e eles são caracterizados por um ciclo de esterese. Quando o ciclo de esterese é muito estreito, como esse daqui, o material, vejam que se nós aplicarmos uma corrente numa bobina que cria um campo magnético, a magnetização varia linearmente com essa corrente. Então, esses materiais moles ou doces são usados para transformadores, geradores, cabeçote de gravação, motores, assim por diante. Se o material tiver um ciclo de esterese muito largo, um grande campo coercitivo e com grande magnetização remanente, ele é chamado material duro, e eles são usados em motores, geradores, alto-falantes, microfones, e foi a grande evolução dos materiais duros, utilizando elementos de terras raras, que fez com que nos últimos anos, últimas 2 décadas, o tamanho dos motores diminuísse muito, o tamanho dos geradores, e hoje nós podemos ter um motor elétrico no automóvel, podemos ter um gerador elétrico no topo de um poste de uma turbina eólica. Os materiais intermediários são aqueles que têm um ciclo de esterese que não é nem muito largo, nem muito estreito, de modo que nós podemos magnetizar uma pequena região do material, ele retém a magnetização, mas nós podemos anulá-la e botar outra. Então, o material, a orientação da magnetização serve para
digamos assim, para guardar informação. Tradicionalmente, a informação era analógica. Está aqui uma ilustração de uma fita magnética com cabeçote de gravação e um cabeçote de leitura. Ambos usavam fenômenos clássicos. Vou dizer, então, que a grande evolução nos últimos anos foi devido ao fato de que foi possível substituir o cabeçote de leitura pelo efeito que funciona com o efeito Faraday, pelo cabeçote de magnetoresistência gigante. Então, a gravação magnética ela é utilizada há 100 anos já, e, nos últimos anos, ela passou a ser importante nos discos rígidos dos computadores, que, como eu disse, pôde, através de uma grande diminuição no tamanho do cabeçote, no tamanho do bit, aumentar muito a capacidade de armazenamento de disco rígido. Isso aqui, então, foi possível devido à spintrônica. Enquanto essas tecnologias eram baseadas na física clássica, a spintrônica ela é baseada inteiramente em física quântica. Bem, o que eu vou mostrar, na verdade, eu vou falar sobre as excitações dos materiais magnéticos, que são os mágnons. Aqui um sumário, então, da extensa apresentação que eu vou fazer. Como eu disse antes, eu vou mostrar os slides rapidamente. A ideia é dar uma ideia geral para aqueles que não têm muito conhecimento nessa área. Primeiro, a ressonância ferromagnética, que nós podemos chamar de magnon de K igual a zero. K é o número de onda. Olha, eu estou usando magnon sem um acento agudo aqui, porque sempre escrevi magnon em inglês. Em inglês não tem acento. Então, tem muita dificuldade de escrever magnon com acento. Então, o grande parte dos slides está exatamente em português, mas o magnon vai ficar sem o acento. Ora, vocês sabem que quando nós temos um material massivo que tem um momento angular, como esse daqui, se nós colocamos esse giroscópio no campo magnético terrestre, em vez de ele cair, como ele tem um momento angular em torno de si mesmo, ele precessiona em torno do campo gravitacional. Uma coisa semelhante acontece, então, com os momentos magnéticos atômicos. O momento magnético tem também momento angular, então, quando submetido a um campo magnético que tenderia a fazer a magnetização ir para a direção de equilíbrio, e se eu soltar a magnetização aqui, o momento magnético, em vez da lei para a direção de equilíbrio, ela precessiona em torno do campo com uma frequência que é proporcional ao campo magnético. Esse coeficiente de proporcionalidade é chamado fator giromagnético. Ele vale para os elementos que têm G igual a 1, 2,8 GHz por quilômetro. Então, quando nós aplicamos um campo de alguns kHz, nós temos frequência de alguns gigahertz, portanto, frequência de microondas. Aqui, então, o spin, momento magnético atômico, o spin, precessionando em torno do campo magnético aplicado. Nós podemos calcular a frequência de ressonância partindo da equação de Torque, da lei de Newton, como o momento magnético é proporcional ao momento angular, o torque, então, magnético é dado por essa expressão. Nós introduzimos a magnetização, que é o momento magnético unidade de volume, e temos, então, uma equação de movimento para a magnetização. Isso aqui está a equação do sistema internacional, dm dt, derivada da magnetização em relação ao tempo, é menos gama, μ0, que é a permeabilidade do vácuo, m vetor h. No sistema gaussiano, o μ0 é igual a 1. Isso aqui, essa equação é chamada equação de Landau-Lifshitz, foi deduzida por esses dois eminentes físicos soviéticos há 60 anos, mais ou menos, e o fator giromagnético, então, tem aquele valor que eu dei, e aquele valor vem exatamente dessa expressão daqui. G, que é o fator giromagnético, aliás, o fator espectroscópico, no B, que é o magneton de Bohr, H cortado, que é a constante de Planck.
Bem, para fazer a magnetização precessional, o que nós fazemos é aplicar um campo de radiofrequência perpendicular ao campo estático. Esse campo de radiofrequência tem que ter uma frequência próxima da frequência de ressonância. Portanto, a frequência é microondas. Se nós pegamos essa expressão do campo magnético, substituímos na equação da Lorentz, a magnetização vai ter uma componente na direção do campo estático e uma componente variável, está mostrada aqui. Nós podemos resolver essa equação e obtemos, então, a suscetibilidade magnética. E essa suscetibilidade tem, na sua parte imaginária da sua suscetibilidade, ela tem essa forma daqui, que é uma lorentziana. A lorentziana tem um pico numa frequência que corresponde exatamente ao gama H cortado. Essa largura de linha aqui é uma medida da taxa de relaxação do amortecimento do material magnético. Então, como é que nós fazemos a experiência do FNR? De maneira simplificada, nós temos um gerador de micro-ondas que joga a radiação. Aqui temos um circulador que pega a radiação e joga nessa direção. E a reflexão, ele joga nessa outra direção, por isso ele chama circulador. A amostra é colocada numa cavidade de micro-ondas ou numa estrutura de micro-ondas, então a resposta vai para o detetor e aqui tem um processador. E se nós pegarmos um filme de alguns nanômetros de espessura de permalói é uma liga magnética muito importante, formada por níquel e ferro, e se nós fizermos veja, normalmente nós fazemos experimento com a frequência fixa e variamos o campo magnético. A razão disso é que se nós variarmos a frequência, nós vamos ter uma grande variação na resposta do sistema eletromagnético. Então, nós variamos o campo magnético e tem mais. Nós temos aqui, entre os dois ímãs, uma bobina de modulação. Essa bobina de modulação é alimentada por uma corrente alternada, de modo que ela cria um campo alternado. Com isso, nós medimos a variação da resposta ao campo estático, mas também a modulação. Por isso, a medida que nós fazemos, em vez de ser de uma lorentziana, é a derivada de uma lorentziana. A curva que eu mostrei no slide anterior é uma lorentziana, uma curva teórica. Essa daqui é uma curva experimental, mas vejo que o sinal é tão grande que ela parece uma curva teórica, mas é derivada da lorentziana. Se nós usarmos um material sobre o qual eu vou falar muito ainda, que é uma granada de ferro yttrium iron garnet, um filmezinho, mas agora vemos um pico muito estreito, comparado com o do permalói, e aparecem outros picos, que são de outras ressonâncias, que são exatamente da ressonância de Magnus que nós temos no IEG. Vou falar disso depois. Pois bem, como sabe, o ferromagnetismo dos materiais é, então, caracterizado por um ordenamento dos momentos magnéticos em temperaturas muito abaixo da temperatura de Curie. E se nós medirmos a magnetização espontânea em função da temperatura, nós temos esse comportamento. Aqui nós temos uma transição de fase, o material vai para a fase paramagnética, que é uma fase desordenada. Isso já era conhecido desde o século XIX. E isso aí tinha um modelo que foi feito por Pierre Weiss na virada do século XIX para o século XX, mas aí apareceu um teórico brilhante, que ganhou o prêmio Nobel anos depois, que disse o seguinte: olha, aqui em temperaturas muito baixas, o comportamento é sofisticado. Enquanto Pierre Weiss considerou um sistema como esse, em que as excitações eram formadas por desvios de spin localizados, Felix Bloch, em 1932, mostrou que isso aqui não era um autoestado do sistema antiferromagnético. Os autoestados, na verdade, eram excitações coletivas.
E ele chamou essas estações coletivas de onda de spin. A magnônica começa com Felix Bloch, em 1931, quando ele, teoricamente, previu que as excitações eram onda de spin. A visão de uma onda de spin semiclássica que nós temos hoje é essa que está mostrada aqui. Os spins precessionam em torno do campo magnético, mas em cada posição no material, eles estão com uma fase diferente. Isso aqui é dinâmico no tempo, naturalmente. Está mostrado aqui numa animação que Flávio Aguiar, nosso colega, me passou há muitos anos e que eu uso ela com grande frequência. A distância, então, entre duas posições de mesma fase é o comprimento de onda da onda de spin. E ela pode ser descrita, então, por essa visão. Como é que nós tratamos, semiclassicamente, uma onda de spin? O ponto de partida é a equação nodal de Lipschitz. Só que agora nós precisamos introduzir a chamada interação de troca, interação de intercâmbio. Para isso, nós consideramos que está aqui um spin rodeado por vários spins vizinhos. Nós, então, consideramos um sistema contínuo, válido para K muito menor do que 1. Os vizinhos, os spins vizinhos, a gente faz uma expansão em série de Fourier, e eles são descritos, então, por derivada do spin em relação à coordenada. Aqui, em relação à coordenada Z, X e Y. E se nós, então, somamos, nós temos uma expressão para o campo de exchange que tem, então, esse termo novo. Esse termo só é diferente de zero quando o Laplaciano é diferente de zero. E o Laplaciano é diferente de zero quando o spin varia no espaço. Então, o campo de intercâmbio é dado por isso aqui. Se nós agora pegarmos essa expressão do campo de intercâmbio, somarmos ao campo estático e introduzirmos na equação nodal de Lipschitz, como está mostrado aqui, nós temos, então, a equação para o desvio da magnetização e podemos, então, escrever as equações para as duas componentes. Mx, M pequeno x, M pequeno y. Eles têm, então, a contribuição do campo estático e têm a contribuição do campo de exchange. Se nós introduzirmos essa variável M mais Mx mais My, considerando que Mz é aproximadamente M, nós obtemos esta equação aqui. Olha que coisa interessante. A equação para M+, essa variável, é a mesma forma da equação de Schrödinger para o elétron. dm dt, ou seja, a derivada da função de onda em relação ao tempo, ela tem, então, um termo que corresponderia à energia cinética, momento ao quadrado, e aqui um termo correspondente à energia potencial. Isso quer dizer o seguinte, um magnum, que é o quanto da onda de spin, vou falar nele daqui a pouco, quando propaga num campo magnético variável, ele se comporta como um elétron numa ladeira. Então, nós podemos resolver essa equação, obtemos a autoenergia dessas estações, e essa energia tem a forma da energia de um elétron. H, potencial, mais dk ao quadrado. Exatamente a forma da energia de um elétron. E, portanto, a relação de dispersão, que é o nome que nós damos ao gráfico de frequência em função do vetor de onda, tem essa forma quadrática e devido exatamente à energia de exchange. Vejo que em K igual a zero, a frequência é exatamente gama vezes H. Por isso, a ressonância ferromagnética é o magnum de K igual a zero, como eu disse antes. Se nós considerarmos agora um K podendo ser muito grande, na verdade, à medida que o K aumenta, a relação de dispersão desvia do quadrado, da forma quadrática que eu mostrei, e ela vai tender a um valor máximo. Esse valor máximo corresponde exatamente à energia de um desvio localizado de spin.
Então, está aqui uma forma simples da relação de dispersão completa. Se eu fizer uma expansão do cosseno de Ka para Ka pequeno, eu tenho, então, reproduzo a forma quadrática, como está mostrado aqui. Se nós agora fizermos o zoom dessa região próximo da origem, na verdade, nós não temos apenas uma curva, como mostrei antes, nós temos um conjunto de curvas dependendo da direção de propagação do vetor da onda de spin, porque existe uma outra energia importante, que é a energia dipolar. Eu não vou tratar aqui, porque é um detalhe importante, mas que eu não tenho tempo para tratar dela. Tem aqui, então, uma visão de uma onda de spin propagante numa direção genérica, K, em relação ao campo magnético. Essa onda, então, tem os spins todos precessionando em torno de H, mas os planos de fase são perpendiculares ao vetor de onda, então a propagação se dá nesta direção. Eu mencionei anteriormente que um material muito importante para a magnônica é a granada de ferro e ítrio, que tem essa fórmula química, Y3Fe5A12. Ele tem uma célula unitária com uma estrutura muito complicada. Essa célula unitária tem dezenas de átomos no seu interior. Apesar disso, esse material é um material magnético com a menor perda magnética conhecida até hoje. Ele, na verdade, é um material ferromagnético que foi usado nos anos 70 para estudar a propagação de onda de spin, nos anos 90 para estudar causa de onda de spin, nos anos 2000 para estudar condensação de Bose-Einstein, e nos últimos anos para estudar a espintrônica de isolantes. E eu vou dar exemplo de cada uma dessas situações. Esse material tem aplicações tecnológicas, está aqui um catálogo de dispositivos feitos com material. Não tem tanta aplicação quanto já foi prometida em tanta investigação que foi feita com ele, mas tem várias importantes e tem algumas em potencial. Como é que nós podemos fazer um experimento com onda de spin propagante? Na década de 70, nós não tínhamos filmes magnéticos. Todos os experimentos eram feitos com materiais bulk, por exemplo, cilindros. Eu vou mostrar um experimento em que nós temos um cilindro de Yale e que nós enrolamos em torno do cilindro uma bobina para aplicar um campo variável e, além disso, temos aqui a amostra colocada entre os dois polos de um eletroímã que aplica um campo estático. Então, nós usamos micro-ondas pulsadas para jogar um pulso de micro-ondas que vai excitar a onda de spin, que vai entrar no material e vai voltar. Quando ela volta, ela cria um pulso eletromagnético detetado por essa outra antena, que vai para o receptor e um osciloscópio. Atualmente, para o computador, não se usa mais osciloscópio para isso. Então, tem aqui um pulso de micro-ondas e o eco da onda de spin. Por que o eco da onda de spin está aqui? Porque o pulso da onda de spin ele é transmitido imediatamente, aliás, o pulso eletromagnético é transmitido imediatamente para a antena receptora. Agora, o eco da onda de spin demora um certo tempo para chegar, porque a onda tem que propagar e voltar. Esse tempo é esse tempo de atraso que está aqui, de muitos microsegundos. Aqui é a relação de expressão. Num experimento como esse, nós estamos, então, excitando uma onda de spin com uma frequência fixa e com um vetor de onda que é determinado, então, por essa frequência e pela relação de expressão. Esse pulso aqui de cima, na verdade, é um degrau, é a corrente na bobina, a tal bobina que eu falei. Vejam que a corrente na bobina varia, mas a variação é feita depois que a onda do spin já voltou. Então, ela não tem efeito na onda de spin. Veja o que vai acontecer agora quando eu pego esse degrau e trago para cá para fazer ele ocorrer enquanto a onda de spin está propagando. Olha, eu não falei antes, mas esse receptor é sintonizável, ou seja, ele só recebe uma frequência de cada vez. Então, ele está recebendo aqui a frequência
do pulso da excitação. O pulso da onda de spin desapareceu, porque mudou a frequência do pulso de onda de spin. E por que mudou? Porque quando o pulso da bobina ocorre aqui, o campo magnético muda no tempo e ele produz, então, uma mudança na frequência, na energia. Esse fenômeno, veja que se eu agora mudo a sintonia do receptor para 1,8 GHz, apareceu aqui o pulso da onda de spin e desapareceu o pulso da onda eletromagnética. Esse experimento foi feito por mim, por um desafio do meu orientador. Meu orientador era teórico, mas ele só tinha estudante experimental. Então, ele tinha um monte de ideias e ele botava estudantes para quebrar a cabeça e resolver esse problema. Conversão de frequência de onda de spin, então, eu demonstrei há alguns anos atrás, já faz um tempinho, 53 anos. Nessa época, nos anos 60, havia muitas outras experimentos sendo feitos. Esse nosso foi o primeiro, variando o campo magnético aplicado. Bem, as ondas de spin também têm um tratamento quântico. O tratamento quântico, sobre o qual eu vou falar muito rapidamente, nós precisamos, então, identificar o hamiltoniano, que tem componente Zeeman, exchange dipolar, colocamos todos eles para descrever o hamiltoniano, e trabalhamos com uma variável mais conveniente. Nós trabalhamos com desvio localizado de spin. Está aqui o operador de abaixamento e levantamento de momento angular de spin, mas nós vamos trabalhar com o operador de criação e de desvio de spin, ou de criação ou destruição, que são esses A's. Na aproximação linear, a diminuição do momento angular significa criar um desvio de spin. Por isso, eu tenho aqui menos e aqui criação. Mas, então, colocamos isso no hamiltoniano, e o hamiltoniano tem, então, essa forma, com operadores coletivos já introduzidos, e se nós fazemos uma transformação canônica, nós podemos, então, escrever o hamiltoniano nessa forma. O hamiltoniano tem a forma, então, do hamiltoniano de um oscilador harmônico. H cortado, a frequência das ondas de spin, operador de criação de onda de spin e destruição. Então, esse H cortado do ômega K é a energia de um magnum. O quantum da onda de spin é chamado de magnum. Essa é a expressão completa da energia do magnum. E nós criamos um magnum aplicando o operador de criação ao vácuo. Isso aqui é um magnum, isso aqui são 2 magnums, isso aqui são N magnums. E assim por diante. Os estudantes estudam isso na teoria quântica na pós-graduação. E acontece o seguinte: os autoestados do hamiltoniano são, então, estados de número de magnums bem definido, NK. Se eu aplico o NK ao estado NK, eu reproduzo o NK, faltou aqui o NK. Eles são então, autoestados do operador número de magnums e também do hamiltoniano livre. E eles são usados em quase todos os tratamentos quânticos de propriedades termodinâmicas, mecanismos de relaxação e outros fenômenos moleculares. Entretanto, o valor esperado da magnetização nesse estado é nulo. Se nós calcularmos o valor esperado de MX ou de MY, nós obtemos 0. Então, isso aqui não corresponde à função de onda macroscópica que nós consideramos. Há 50 anos, eu e meu colega Nissim Zaguri, quando eu estava lá na PUC do Rio de Janeiro, mostramos que os estados que correspondem às excitações clássicas, semiclássicas macroscópicas, são os estados coerentes de magnum. E nós fizemos a definição da mesma forma que Glauber fez a definição para estado coerente de fóton. Glauber ganhou o prêmio Nobel
por isto e muitos estudos que ele fez, mas a base foi essa, muitos anos depois, nós usamos, então, a ideia de Glauber para mágnos, para ondas magnéticas, e isso, então, passou a ser usado em muitos estudos. O Fig, que está coordenando esse colóquio, estudou muito estados de mágnos coerentes na tese de doutorado dele, e eles têm várias propriedades, uma propriedade importante, que eu vou mostrar depois, é que enquanto os mágnos térmicos têm uma distribuição gaussiana, os mágnos coerentes têm uma distribuição em mágnos, que é uma função de Poisson. E essa função de Poisson é quanto mais estreita, quanto maior o número de mágnos. Bem, como é que nós medimos as características de mágno? Por exemplo, a relação de dispersão. Uma forma usando o espalhamento inelástico de nêutron. No espalhamento inelástico de nêutron, nós fazemos nêutrons com uma certa energia e momento incidir na amostra, e nós medimos o momento e a energia do nêutron espalhado, e ela vai ser dada, então, pela regra de conservação de energia, porque se eu tenho a criação de um mágno ou a destruição de um mágno, eu vou ter, então, uma mudança no momento e na energia dos nêutrons. Está aqui um diagrama usado no laboratório de espalhamento de nêutrons, já é um laboratório grande, precisa de um reator nuclear, e poucas instalações no mundo têm essa facilidade. Aqui é a relação de dispersão de Young, que eu falei antes. Como o Young é um material que tem 20 íons magnéticos na célula unitária, ele não tem apenas aquela relação de dispersão que eu mostrei antes. Ele tem 20 relações de dispersão. Isso aqui é uma medida recente, feita por Princeton em 2017. A primeira medida foi feita há 30 anos, mas atualmente as técnicas de espalhamento são bem mais sofisticadas. Também se usa espalhamento inelástico de luz. Para isso, nós jogamos laser numa amostra e examinamos o espectro da luz espalhada no espectrômetro. Novamente, nós podemos ter criação ou destruição de mágnos. Isso vai gerar fótons com frequências diferentes e com vetor de onda diferente. Eu estou atrasado no meu programa, por isso eu vou ter que passar esses slides sem muita explicação. Na verdade, eu já dei um colóquio sobre os experimentos que nós fizemos no ano passado. Uma pergunta que se faz é se nós podemos converter mágnos em fônons. E isso é possível, isso já é conhecido há algum tempo, mas a pergunta que nós respondemos há pouco tempo foi se era possível verificar de maneira direta essa conversão e também verificar se o fônon tem spin. Quando nós temos fônons, e os fônons têm uma relação de dispersão linear, e eles interagem com mágnos, nós formamos, então, excitações híbridas na região em que as duas relações de dispersão se cruzam. E aí, mudando essa relação de dispersão para uma escala logarítmica, nós vemos, então, de forma mais clara o que acontece. E aí, pergunto, se eu excitar um mágno com um vetor de onda pequeno nessa região aqui, será que o mágno pode virar um fônon? Se ele chegar aqui, ele vira um fônon, porque aqui a relação de dispersão é de um fônon. Para isso, é preciso quebrar a conservação de momento, porque conservação de momento significa K constante. É preciso quebrar a conservação de momento. Como é que nós fazemos isso? Com um campo magnético variável no tempo. Então, nós podemos fazer um experimento no qual, deixa eu voltar um pouquinho aqui, nós colocamos a amostra num campo mais variável no tempo, e aí excitamos o mágno, e à medida que o mágno propaga, veja, o mágno propaga aqui como um elétron numa ladeira, ele vai descendo a ladeira. Só quando chegar aqui, o vetor de onda dele é maior, e ele está quase um fônon, quando chega aqui ele é um fônon. E
se ele continua propagando, ele vai virar o magno outra vez e vai ser detetado, então, do outro lado. Nós fizemos experimentos, quando eu digo nós, meu ex-estudante de doutorado, José Holanda, Daniel Sotomayor, que está no doutorado agora, Antônio Azevedo e eu, fizemos experimentos usando espalhamento de luz, de tal maneira que nós podíamos discriminar o vetor de onda. Então, o experimento é feito, como está mostrado aqui, o gerador de micro-ondas excita uma anteninha numa amostra colocada num campo não uniforme. E variando o campo do eletroímã, nós podemos, então, medir o vetor de onda da excitação para cada campo magnético e verificamos, então, que o espalhamento de luz produzido por essa excitação aqui, que é o magno, vejam, quando nós temos aqui um analisador, e à medida que nós variamos o ângulo do analisador, o pico do espalhamento não muda de amplitude. Então, isso mostra que a polarização da luz espalhada por magno é circular. Isso não é surpresa, é conhecido há muito tempo. Mas a novidade do nosso experimento foi fazer espalhamento de luz por excitação de fônon. E vimos que ela também era circularmente polarizada. Pois bem, a luz espalhada por fônon também é circularmente polarizada. Isso significa, então, que o fônon gerado pela conversão magno-fônon, ele tem polarização circular e ele tem spin, portanto, ele tem spin. Logo que o nosso trabalho foi publicado, nós recebemos por correio eletrônico questionamentos de teóricos de que aquilo não demonstrava que tinha spin, que na verdade não era exatamente spin. Mas há poucas semanas saiu uma publicação detalhada no Physical Review por um time de teóricos de peso, mostrando que o fônon pode ter spin, e ele se refere ao nosso experimento como o experimento que demonstrou que fônon tem spin. Está aí o resultado, eu inverti a ordem dos slides, está aqui a publicação do nosso artigo em 2018. Bem, passando agora para o item 4, magnos em filmes e multicamadas magnéticas. Nos últimos 30 anos, a comunidade científica desenvolveu a capacidade de preparar filmes magnéticos com espessuras nanométricas, alguns nanômetros. No nosso laboratório tem, então, uma sala de preparação que é conduzida pelo nosso colega Antônio Azevedo, que faz pela técnica de sputtering multicamadas magnéticas no filmes simples. E foi possível, então, começar a fazer experimentos em sistemas de poucas camadas. Tem aqui uma camada que tem 2 filmes de permalloy, separados por paládio ou cromo, e tem aqui resultado de experimento de espalhamento de luz, espalhamento Brillouin, em que a espessura desta camada intermediária, paládio ou cromo, varia. E à medida que ela varia, vocês veem que as frequências dos módulos mudam. Veja que nós temos 2 frequências. Por que 2 frequências? Tem 2 de um lado, 2 do outro. 2 Stokes e 2 anti-Stokes. Nós temos 2, porque aqui nós temos 2 osciladores, 2 ondas de spin acopladas. E o acoplamento muda com o espaçamento. Isso aqui foi publicado em 1986, num paper liderado por Peter Greenberg, e foi a primeira evidência de que é possível fazer 2 camadas magnéticas, ferromagnéticas, separadas por não magnética, mas de tal maneira que o acoplamento entre elas é antiferromagnético. Esse experimento incentivou os grupos do mundo a começarem a fazer multicamadas com acoplamento antiferromagnético. E nesse famoso paper de 1988, em que o primeiro autor é nosso colega brasileiro, Mário Baibes, eles demonstraram que se a gente tiver uma camada, multicamada magnética, com acoplamento antiferromagnético,
a resistência é alta. E se nós aplicarmos um campo magnético e ela virar, então, ferromagnética, a resistência varia muito. Eles chamaram isso de magnetoresistência gigante. A introdução da cabeça de gravação, de leitura, usando GNR, magnetoresistência gigante, fez com que a capacidade de gravação magnética aumentasse por várias ordens de grandeza ao longo dos anos. E é por isso que nós temos hoje notebooks com disco rígido de terahertz de notebooks, ou então disco externo com capacidade de terahertz. É por causa da cabeça de leitura de GMR. É um efeito quântico. O efeito de acoplamento entre duas camadas é inteiramente quântico. Isso, então, permitiu uma redução no tamanho das camadas, quer dizer, do bit de gravação, e por conta dessa descoberta, que foi uma descoberta importante do ponto de vista físico, mas que trouxe uma grande consequência tecnológica, o FERT e o Grimberg ganharam o Prêmio Nobel em 2007. Nós também, na década de 90, fizemos experimentos com tricamadas e tem um trabalho nosso que é muito citado, porque foi um trabalho em que nós fizemos um estudo detalhado usando espalhamento de luz, Brillouin e ressonância ferromagnética, e fizemos as equações que permitem o cálculo da frequência dessas multicamadas. Bem rapidamente, certos materiais, aliás, muitos materiais, em vez de ter os spins acoplados na mesma direção, eles podem ter spins acoplados em direções opostas, como essa daqui. Esses materiais são chamados antiferromagnéticos. Se eu tiver um material antiferromagnético com dois tipos de spin, ele vai ter dois modos de excitação. A onda de spin não é uma, ela pode ser duas. Tem aqui um outro material, óxido de níquel, em que as duas ondas de spin têm, então, agora duas relações de dispersão diferentes. O estudo de materiais antiferromagnéticos ganhou um grande impulso nessa área que chama espintrônica antiferromagnética, porque, por muitas razões, os materiais antiferromagnéticos permitem ampliar a frequência, a dinâmica de trabalho de dispositivos espintrônicos. Eles estão atraindo, então, muita atenção. Nós temos tido vários artigos de revisão, são artigos dos últimos anos, esse de 2016, esse de 2018, de espintrônica antiferromagnética. Nós também temos trabalhado com materiais antiferromagnéticos no laboratório. Tem aqui um trabalho feito no laboratório do professor Fernando Machado, com a participação aqui de estudantes e de colegas. Tem aqui um outro artigo nosso do ano passado, que foi um artigo de revisão de magnons antiferromagnéticos. Foi um artigo convidado, bem longo, com 20 páginas, publicado aí no Journal of Applied Physics. Já estou no capítulo 6, excitação linear de magnons. Se nós jogamos fótons no material ferromagnético, por exemplo, fóton de micro-ondas, ele gera magnons com o mesmo vetor de onda, porque deve conservar momento. E com a mesma frequência, como eu mostrei anteriormente, a resposta de um sistema como esse é lorentziana. Porém, na década de 60, 70, eu com meu colega Nissim Zaguri demonstramos, teoricamente, que se a gente parte do vácuo e quer calcular o estado num tempo t, usando o operador de evolução, escrito como o operador não perturbado, o operador na representação intermediária, nós podemos demonstrar que o operador de evolução tem essa forma. Isso significa dizer que, depois de um tempo t, nós vamos ter, na verdade, estados coerentes de magno. E vejam que a forma
do alto valor aqui corresponde exatamente ao que vai nos dar uma lorentziana. Pois bem, esse paper foi publicado há 50 anos, ficou muito escondido, porque é muito difícil fazer um experimento em que você vê a natureza quântica de mágnos. Como os mágnos são excitados com frequência baixa, em qualquer experiência simples nós temos um número muito grande de mágnos. O primeiro experimento feito em que se detectou a natureza quântica de mágnos foi publicado em 2017, nessa importante revista Science Advances. Os autores usaram, então, um sistema sofisticado para excitar mágnos e eles aplicaram potência de femtowatt. E com a frequência de femtowatt, eles viram que podiam ou não excitar mágno nenhum, aí a distribuição é gaussiana, ou excitar um mágno, que é uma função de Poisson larga, ou 2 mágnos ou 3 mágnos, essa função de Poisson vai ficando mais estreita, e essa é a evidência de que os estados com poucos mágnos, eles são estados coerentes quando excitados por excitação macroscópica. Veja que esse trabalho é de 2017. Ele foi publicado 47 anos depois do nosso paper teórico. Também é possível excitar mágnos de forma não linear. Nós podemos excitar mágnos com fótons. Os fótons têm K aproximadamente igual a zero, mas nós podemos excitar um par de mágnos, tendo K e menos K iguais praticamente, de modo que a diferença é próxima de zero. Isso pode ser feito aplicando um campo de radiofrequência de micro-ondas paralelo ao campo estático. Nessa situação, um fóton com essa frequência vai excitar um mágno com esta frequência de vetor de onda e outro com essa frequência de vetor de onda oposto. Isso aqui é uma excitação não linear. Numa interação não linear, vai ser preciso levar em conta a interação entre mágnos. A interação entre mágnos é descrita por uma interação de 4 ágons, como está mostrado aqui. Nós temos, então, o hamiltoniano, que tem a parte livre, a interação, e o hamiltoniano de 4 mágnos. E podemos fazer experimentos, novamente, usando micro-ondas e usando micro-ondas pulsadas. Pois bem, há muitos anos atrás, Flávio Aguiar, nosso colega Flávio Aguiar, na tese de doutorado, fez experimentos de bombeamento paralelo de onda de spin. Está aqui a medida da excitação da onda de spin em função do campo magnético. E ele viu, então, que, pela primeira vez com esses experimentos, que a resposta era uma resposta oscilante. Naquele tempo, a gente não tinha computador para captar o resultado, nós tínhamos que ver o resultado na tela do osciloscópio e fazer uma foto com uma câmera Polaroid. E Flávio, então, fez medidas. Era possível fazer medidas com analisador de espectro. Isso aqui são medidas experimentais com analisador de espectro, mostrando, então, que à medida que a potência do micro-ondas vai aumentando, nós começamos a ver dobramento de período 2, período 4, até que o sistema atinge o caos. Essa foi a primeira observação de caos em onda de spin com parallel pumping. Nós podemos fazer um modelo para esse fenômeno, considerando uma grande simplificação de que nós temos apenas 2 modos de onda de spin. Usando aquele hamiltoniano, nós podemos, então, escrever a equação de movimento para os 2 modos de onda de spin, resolver, e nós temos, então, um resultado que bate muito bem, de forma qualitativa, com o resultado experimental. Nós podemos ter uma oscilação, que a gente chama de ciclo limite, e quando a potência aumenta, quando o campo de micro-ondas aumenta, nós temos, então, uma resposta caótica, que é representada, então, aqui por esse atrator estranho. Alguns anos depois, nosso colega Antônio Azevedo, quando estava fazendo doutorado, fez um experimento com uma configuração um pouco diferente, e o que o Antônio conseguiu fazer também foi muito importante.
ele conseguiu controlar o caos. Nós tivemos uma proposta teórica de um grupo de teóricos, entre eles um brasileiro, grande teórico, chamado Celso Grebodi, que no momento está na Inglaterra. Celso Grebodi previu que se nós aplicarmos uma modulação, uma frequência próxima da frequência de alta oscilação, era possível controlar o caos. Essa experiência de Antônio foi a primeira demonstração em qualquer sistema físico de que é possível controlar o caos. Para o penúltimo capítulo, condensação de Bose-Einstein de Magnus, há alguns anos, 14 anos, um grupo na Alemanha demonstrou que se nós fizermos experimentos com movimento paralelo no filme de Yale, de a granada de ferro ítrio, e que nós excitamos, então, Magnus parametricamente, por bombeamento paralelo, eles usaram espalhamento Brillouin para detectar, para ver as características do Magnus excitado. Então, para isso, tem, então, um laser que é focalizado na amostra. Eles observaram, então, a resposta, a reflexão coletada por amostra, que vai por interferão de Fallot-Perot, como nos parâmetros Brillouin, e eles viram, então, o seguinte, que o fóton que excita a onda de spin inicialmente nessa região, gradualmente, esses Magnus decaem. Vou mostrar no slide seguinte. Os Magnus são excitados numa faixa grande de vetor de onda, o eixo vertical aqui, vetor de onda numa direção, aqui é vetor de onda na outra direção. Então, esse é um experimento dinâmico. Eles estão vendo a resposta numa janela estreita em diferentes tempos. Depois de nanosegundo, 20 nanosegundos, 40, 60, 100, eles veem, então, o seguinte, que a excitação gradualmente vai se espalhando pela relação de dispersão de Magnus, e depois disso, gradualmente, ela vai para uma região estreita. Essa foi a demonstração, então, experimental, de que um sistema de Magnus em Yale sofre condensação de Bose-Einstein dinâmica à temperatura ambiente. O grande feito desse experimento foi demonstrar a condensação de Bose-Einstein em temperatura ambiente, porque essa condensação, estudada em muitos materiais, nosso colega Tabosa, que é do Departamento de Física, faz esses estudos em temperaturas muito baixas, no sistema de gás em baixíssimas temperaturas. Por bem, eles fizeram essa demonstração, isso, então, atraiu muito interesse experimental, e eu, nesse tempo, estava longe do laboratório, mas, como o Cid disse, eu não desisti da física, eu ia ao laboratório, mas nós não tínhamos experimento para fazer essa experiência, mas eu conseguia trabalhar nas horas vagas na teoria desse fenômeno, e publiquei alguns papers explicando, teoricamente, a condensação de Bose-Einstein de Magnus no sistema de Magnus interagentes. Finalmente, o último capítulo, voltamos à espintrônica. Os primeiros fenômenos estudados de espintrônica, Antônio Azevedo deu um colóquio no segundo semestre do ano passado, detalhando um pouco mais isso, eram feitos com filmes finos, ou com camadas interagentes, como as que eu mostrei. Nos últimos anos, apareceram, então, áreas novas, envolvendo corrente de spin, efeito spin-Hall, envolvendo espintrônica antiferromagnética, espintrônica em sistema de duas dimensões, e também em nanomagnônica. Antônio mostrou no colóquio dele experimentos feitos no nosso laboratório de sistema em duas dimensões. Eu não vou poder falar sobre isso, foram mostrados por Antônio, mas vou ter que pular porque meu tempo está passando. O fato é o seguinte, conhecia-se muito bem
os fenômenos de corrente de spin em metais. E aí, esse grupo de japoneses fez o seguinte experimento: aplicaram uma diferença de temperatura entre dois lados de um filme de Yale. Isso aqui é um filme de Yale, em que tem aqui, numa superfície, uma fita de platina. E, ao aplicar a diferença de potencial, eles observaram, então, que nessa fita de platina aparece uma voltagem, uma tensão, e uma tensão grande, microvolts. A explicação dessa tensão é que a corrente de temperatura, a corrente de calor, gera um fenômeno aqui, que, por sua vez, gera uma corrente de spin que é convertida em corrente de carga. Eu pulei a explicação, mas, como eu disse, o Antônio apresentou há relativamente pouco tempo. Mas logo apareceu um artigo com a explicação baseada no efeito de interface. E o tempo passou, alguns anos, 2 anos, 3 anos, e nós começamos a achar que tinha um problema com aquela explicação. Então, nós viemos com uma explicação diferente. E a explicação foi baseada no seguinte: uma onda de spin, que eu volto a mostrar ela aqui, ela então tem mágnos. Se nós temos NK mágnos, cada mágno NK com velocidade de grupo VK, NK, VK, vezes H cortado dividido por V, é densidade de corrente de spin. É corrente de momento angular por unidade de tempo. Se eu tenho, então, mágnos com vários vetores de onda, o somatório disso aqui vai nos dar, então, corrente de spin de mágnos. Aqui é a relação de dispersão de Yale, e nós, então, fizemos um modelo diferente do modelo que era considerado a explicação do efeito spin-Sieberg, que é baseado no seguinte: como os mágnos são quase partículas, o gradiente de temperatura vai criar, então, uma convecção de mágnos. Essa convecção corresponde a uma corrente de spin. Usando a equação de Boltzmann, a equação de difusão, nós conseguimos, então, calcular essa corrente de spin. A corrente de spin vai chegar, então, no metal, que está do outro lado. Aqui ela é convertida em corrente de carga pelo efeito spin-Hall. A corrente de carga vai gerar, então, uma tensão que é medida. Nós fizemos, então, um modelo. Aqui uma expressão da corrente calculada. Ela tem, então, 2 termos. Um vem da equação de Boltzmann, o outro vem da equação de difusão. E nós, então, calculamos uma expressão simples para a tensão induzida, produzida nessas fitinhas de platina. Ela depende da corrente de spin, depende do ângulo de spin-Hall, depende de parâmetros do material. E nós comparamos essa tensão, a expressão, usando essa expressão da tensão, para comparar com medidas feitas variando a temperatura. A linha cheia corresponde à teoria e os pontos são medidas experimentais. Isso aqui deu origem, então, a um trabalho nosso de 2014, que inicialmente foi contestado por alguns teóricos, mas que gradualmente passou a ter evidência experimental de que ela é a teoria correta. Há poucos meses atrás, exatamente 3 meses, saiu um trabalho deste grupo nos Estados Unidos, que fez experimento de spin-Sieberg em um outro material, e eles testaram a teoria de Bock-Magno, que é a nossa teoria, e demonstraram a perfeita correlação para um acordo quantitativo da teoria baseada na corrente de Magno. Estou terminando. Essa área de magnônica, de magno-spintrônica, ela é muito ampla. Existem muitas propostas de aplicações de mágnos para fazer circuitos lógicos, para fazer sistemas de condução, para fazer sistemas com reconfiguração. Tem pessoas trabalhando em possíveis aplicações.
Ainda não existe, até o momento, nenhuma aplicação concreta, além de algumas muito antigas, mas o fato é que esse é um artigo de revisão publicado no Nature Physics há alguns anos, é uma área bastante dinâmica, tanto a magnônica quanto a spintrônica. A spintrônica é uma área, então, recente, e tem muitos livros de spintrônica desse tipo aqui. São livros em que cada capítulo é escrito por um autor diferente, cada um sobre um tema específico, e são livros mais voltados para a pesquisa, para estudantes de pós-graduação que já estão adiantados na pesquisa. A spintrônica está avançando muito em publicações, mas não havia um livro-texto sobre a magnônica. E eu tenho a satisfação, então, de apresentar a vocês um livro-texto que estava marcado para ser publicado nesta semana que passou, no início de junho. Eu recebi uma nota da Springer que o livro estaria publicado até o final do mês, mas o mês terminou, ele não foi publicado, porque provavelmente a pandemia atrasou tudo. Esse livro tem 8 capítulos, é um livro-texto. Cada capítulo tem, então, muitas referências, problema no final, e os 8 capítulos do livro são exatamente os 8 capítulos dessa apresentação que eu fiz a vocês, e eu agradeço muito a atenção e consegui fazer em mais ou menos 1 hora. Como eu falei, o número de slides é muito grande, mas quem quiser a apresentação, o PDF da apresentação, ele estará à disposição de vocês que me enviarem um e-mail solicitando. Obrigado pela atenção. Ok, muito obrigado, Sérgio, pela apresentação. Nós passamos agora à fase de perguntas, e eu tenho aqui uma pergunta do professor Maurício Coutinho, e eu vou pedir ao Maurício que abra o microfone dele para formular a pergunta. Por favor, Maurício. Sérgio, recentemente parabéns pelo excelente colóquio, muito didático, como sempre, e com resultados. O seu livro, uma vez, quando eu olhei pela primeira vez, eu me lembrei e apelidei Sinfonia Magnônica. Gostando ou não, eu explico a minha impressão. Agora, eu encontrei um artigo que queria que você, se possível, comentasse. O artigo é no Critical Review B, 101.244 página 2020. E o título dele eu ainda não entrei para fazer uma leitura mais acurada. No entanto, o título dele chama-se Collective Coordinate Study of Spin Wave Emission from a Dynamic Domain Wall. Ou seja, ele bota uma figurinha com emissão de Magnus da parede de domínio, e como tem emissão, eu achei curioso, porque o Magnus, em geral, está se propagando no material. E você, como descreveu, fez ressonância, espalhamento de luz, mas o Magnus se propagando lá. Você teve a oportunidade de ver esse artigo e tem um comentário? Maurício, cada final de semana eu vou ao departamento exatamente para ver revistas, porque eu não consigo baixar aqui em casa. Então, eu estou lembrado do título, é um artigo teórico, eu acho, né? Eu baixei ele, eu devo ter ele no meu computador, mas não consegui ler. Então, eu não vou conseguir fazer uma avaliação. Agora, com a sua provocação, nos próximos dias eu vou abrir o artigo e ver se eu não entendo alguma coisa, e se tiver, eu faço contato com você. Tá, ok. Obrigado. Obrigado a você. Parabéns aí. Obrigado. Ok, obrigado aí, Maurício. A próxima pergunta é a pergunta do Luiz Felipe Cavalcante Pereira, que é professor aí no DF. Felipe, por favor. Sim,
Pode falar. Posso fazer a pergunta agora? Sim, sim. Sérgio, obrigado pelo excelente colóquio. Estou ouvindo, Felipe, estou ouvindo. Então, sobre o spin do fônon, Magnum Phonon, você falou, e, bom, eu aprendi no seu curso de Física do Estado Sólido lá, quase 20 anos atrás, né, que um material tridimensional, em geral, vai ter 3 fônons acústicos, todos eles com relação de expressão linear. Na época, não se conheciam ainda esses materiais 2D, que a gente hoje conhece, né, e todos eles têm, dos 3 fônons acústicos, 2 têm relação de expressão linear e um tem uma relação de expressão quadrática. Então, em particular, né, no caso do grafeno, tem muitos trabalhos de propagação de ondas de spin, propagação de Magnum, essencialmente, em grafeno. E o grafeno tem um dos seus fônons acústicos tem uma relação de expressão quadrática. Tudo isso é para pequenos vetores de onda, próximo do centro da zona de brilho. Como é que isso afetaria a interação Magnum-Phonon ou essa conversão Magnum-Phonon que vocês observaram no material magnético? Você acha que isso pode ser observado também? Ou... Felipe, ótima pergunta. Veja, se a relação de dispersão do fônon, qualquer que seja ela, linear, quadrática, se ela cruzar com a do Magnum, naquela região nós temos estações híbridas. Então, se você citar um Magnum próximo daquela região, e se tiver num campo não uniforme, porque para variar o K é preciso estar num campo não uniforme, ela pode virar um fônon. Tem outra forma de fazer virar um fônon, que é você estar num campo uniforme, mas você varia a relação de dispersão de Magnum no tempo, aplicando um campo variável no tempo. Na verdade, eu fiz isso há 50 anos, quando não tinha filme. Então, a conversão de um no outro pode ser feita, desde que a relação de dispersão se cruze em algum ponto. Na verdade, a relação de dispersão de Magnum e fônon, elas, em geral, se cruzam em mais de um ponto. Elas se cruzam em vetor de onda pequeno, mas mais adiante, a relação de dispersão de fônon, ela curva e a de Magnum continua subindo. Então, em geral, elas cruzam perto da origem, mas cruzam lá, perto, no meio da zona de brilho. Desde que elas cruzem, o grafeno não é magnético. Então, ele não vai ter relação de dispersão de Magnum. Mas no material magnético bidimensional, vai ter Magnum e vai ter fônon. Então, vale a pena, essa é uma coisa que vale a pena entrar e investigar. Obrigado. Ok, obrigado também, Felipe. Eu não tenho mais ninguém inscrito aqui para perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta. É o seguinte, no início aí da sua palestra, você mostrou que a equação para magnetização transversal tem um formato análogo da equação de Schrödinger. Se você considerar colisão entre magnons, você teria nessa equação aí um termo não linear. Esse termo não linear pode ser, por exemplo, cúbico na magnetização ou pode ser quártico na magnetização. Sendo assim, você pode pensar, essa é uma equação, ficaria uma equação análoga da equação não linear de Schrödinger. E, portanto, você pode imaginar soluções possíveis tipo sólitons, magnons que estão em estado sólitons. Isso aí foi um tema muito antigo, da década de 90, as pessoas trabalharam nisso. Nós temos um colega, Marco Gameiro, né, que trabalhou fazendo umas contas disso aí. E eu sei que esse tema depois desapareceu com o tempo. Mas, recentemente, 2, 3 anos, eu tenho visto artigos em que as pessoas propõem coisas relacionadas com sólitons magnéticos que não tem a ver com a parede de spin que o Maurício falou. Seriam sólitons construídos a partir da interação entre magnons. Esse tema, será que está voltando? Você tem alguma informação disso? Tem alguma novidade sobre isso?
Cid, esse é um outro capítulo também. Né, É o capítulo 9. No capítulo de interação não lineares, cabe perfeitamente o de sólidos. Como você disse, eles foram bastante estudados, teoricamente, e também experimentalmente. E aconteceu o seguinte, os experimentos sempre foram feitos com filme de Yeg. Yeg porque, para você ver o sólido propaganda, é preciso que ele sobreviva durante centenas de nanosegundos, microsegundos. Então, foram feitos muitos experimentos, em vários lugares do mundo. O grupo do Patton, que você conhece, lá do Colorado, fez muitos experimentos. Aí os experimentos foram esgotando. Mas tem experimentos onde se faz interação de sólidos e essas coisas. Esses experimentos desapareceram há mais ou menos uns 15 anos. Eu não tenho conhecimento de novos experimentos com sólidos. Também não tenho visto novos papers teóricos sobre sólidos. Então, essa é uma área que não me chamou a atenção por ter voltado nos anos recentes. Pois é, na semana passada, eu passei a cópia de um artigo para o Antônio, perguntando para ele, fazendo essa pergunta que eu estou fazendo. Então, eu vi que tem alguns artigos na literatura. Esse tema de sólidos, por exemplo, agora na ótica não linear, nós estamos trabalhando sólidos espaciais. É um tema muito antigo, morreu na literatura, mas de repente ressurgiu. Então, a minha pergunta é, será que vai ressurgir essa coisa dos sólidos formados por magnons? Mas seria uma especulação por enquanto. Mas tem trabalho recente. Existe uma grande desvantagem da magnônica em relação à fotônica. É que a fotônica é tão ampla porque os fenômenos fotônicos são observados numa enorme variedade de materiais. Enquanto que a magnônica ela é restrita a muitos materiais. No momento, as pessoas estão fazendo experimentos de magnônica com materiais metálicos, não é só em Yeg, não. Mas o problema é que o tempo de vida é muito curto. Então, quando você precisa de um tempo de vida um pouco maior, só tem um Yeg mesmo. Outras granadas, no momento, nós estamos no laboratório estudando outras granadas possíveis, mas elas todas têm um amortecimento 100 vezes maior do que Yeg. Então, uma grande limitação da magnônica é que não se tem ainda uma família de materiais com tempo de relaxação maior ou comparável com o do Yeg, ou não muito menor. Ok, obrigado pela resposta. Não tem mais nenhuma pessoa inscrita aqui para perguntas, então eu quero terminar então o colóquio, agradecer ao Sérgio, agradecer a todos que participaram aí. Num certo momento da palestra, havia 129 pessoas inscritas. Agora tem 98, mas foi então uma das palestras que atraiu um dos grandes números de pessoas. Bem, então muito obrigado, Sérgio, obrigado a todos e até a próxima sexta-feira.